Saudades! Hoje vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos. Eu ia fazer um vídeo somente sobre a nova série documental que estreou na Netflix sobre o Ted Bundy, que se chama Conversando com um Serial Killer. Porém, entretanto, todavia, precisei falar mais um pouquinho e estender um pouco mais o roteiro. Então eu também vou abordar uma coisa que tá me incomodando demais ultimamente, principalmente no Twitter, que muita gente vem falar sobre isso comigo. E vou falar também um pouquinho sobre o trailer do filme do Ted Bundy. Não é a série, sim o filme que vai estrear aí nesse ano também, com o Zac Efron e a Lily Collins sendo aí protagonistas. E assim, eu preciso muito falar sobre esse trailer, porém, vamos falar daqui a pouco. Vou começar com a série já pra vocês, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Essa é uma série que vai contar sobre a vida quase que inteira do Ted Bundy. Tem muita coisa assim que eu achei que a série poderia ter abordado, mas não abordaram. Por isso, a minha nota pra série foi 4,5 estrelas de 5. Porque eu achei que eles poderiam ter feito mais episódios pra se aprofundar na vida do Ted Bundy um pouquinho antes de tudo acontecer e dele se tornar um assassino em série. A série é muito boa no que ela promete passar, que é basicamente a conversa que tiveram com o Ted Bundy. Pra quem não sabe, ele foi condenado à pena de morte por eletrocução, que nada mais é do que a cadeira elétrica. E naquela época, ele não tinha confessado nada dos crimes, nada. Até um pouco antes da sua morte, ele chamou uma pessoa e aí ele gravou quase 100 horas de conversação, falando tanto sobre a vida dele quanto sobre seus crimes. Então ele confessou dias antes de ser executado. É claro que eu assisti o documentário já com outra percepção da vida do Ted, porque eu já conheço a história dele. E eu estou lendo um livro que é basicamente um dos livros mais importantes já escritos sobre true crime lá nos Estados Unidos. É escrito pela Anne Rule, vai ser publicado aqui no Brasil pela Dark Side. E em breve, se eu não me engano, começa dia 20 de março a pré-venda. E eu vou falar sobre esse livro aqui no canal em breve também, quando eu fizer um vídeo somente sobre o Ted Bundy. Esse vídeo aqui não é só sobre ele, tá, gente? Eu tô só falando da série documental da Netflix mesmo, porque vocês pediram pra eu falar lá no Instagram. Eu perguntei se vocês queriam, vocês falaram que sim. Inclusive, me sigam no Instagram pra ficar por dentro aí dessas enquetes e participar também do conteúdo aqui do canal. E, gente, como eu falei, a série, no que ela se propõe, ela é muito boa. Ela explica certinho as coisas que foram acontecendo. É muito bom eles terem feito uma linha do tempo. Achei isso super interessante, porque é muito fácil se perder na história do Ted Bundy, visto que ele não cometeu crime somente num lugar, num estado, nem em 2 estados, nem 3. Ele cometeu em vários estados ao longo de alguns anos. Não foi um intervalo de tempo tão grande assim como o do Jeffrey Dahmer, por exemplo, mas foi um intervalo assim até considerável. Então é muito bom não só no quesito das simulações que a série passa, mas também deles ilustrarem a conversa que o Ted Bundy tem, porque aquelas gravações foram usadas ao longo de todo o seriado, e aí obviamente foi contando a história dele, baseando-se nas gravações desde o começo. Por isso que se chama Conversando com um Serial Killer, porque lá foi literalmente uma conversa, né, do Ted Bundy com outra pessoa. Então, como eu falei, as simulações e os cenários que iam colocando de fundo mesmo, enquanto a gravação dele, né, da voz dele, passava ali pra gente ficar vendo, eu achei isso sensacional, porque foi muito bem escolhido. Ted Bundy? I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. Eu não sou crítica de cinema, eu assisto muitos filmes, mas assim, não tenho especialização nenhuma para criticar, não tenho nenhuma propriedade para falar desse assunto, além do meu gosto pessoal. Eu não sei se isso se enquadra na fotografia da série documental, mas o fato deles terem feito muitas imagens que a gente percebe que não são dos anos 70, que foi na época, né, que aconteceu tudo, mas que mesmo assim eles colocaram um filtro ali, colocaram vários efeitinhos que parecia ser dos anos 70. Então foi algo que realmente, assim, nos transportou para aquela década, daquele momento de tudo ter acontecido. Várias imagens são dos anos 70, sim, porque Ted Bundy ficou, assim, conhecidíssimo, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro também, principalmente porque ele ficou foragido um tempo ali entre um assassinato e outro, mas também porque ele era uma figura caricata, ele era uma figura interessante de ser vista. A mídia amava noticiar coisas do Ted Bundy. Você pode procurar, que deve ter aí milhares mesmo, de manchetes de jornais impressos, revistas, matérias em jornais na TV mesmo, até mesmo um programa de audiência já falou sobre o Ted Bundy, fez uma matéria sobre ele super sensacionalista, assim. Então, tipo, existia um sensacionalismo absurdo em cima dele e ele gostava muito disso, porque ele era, acima de tudo, um grande narcisista. E assim, nos anos 70, muitos dos lugares que ele atuou na carreira criminosa dele eram lugares seguros, sabe? E tinha aquela onda hippie ainda em ascensão, apesar de não ser propriamente dita dos anos 70, mas ainda estava muito em
em ascensão, então foi um grande choque em diversos estados. Óbvio que atingiu os Estados Unidos inteiro, apesar dele não ter atuado em todos os estados, né, do país, mas com essa presença tão forte dele na mídia, aconteceu dele ser glamourizado por muitas pessoas e receber enormes cartas de amor, assim, de mulheres, gente, sendo que o principal foco, a principal vítima do Ted Bundy eram as mulheres. See is that many of the onlookers are women. Are you a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Então, quando a gente pega isso e a gente coloca na balança, óbvio que parece não fazer sentido nenhum, mas existe sim uma explicação dessa fascinação que as pessoas têm por serial killers. Eu vou falar sobre isso, esse é o segundo assunto que eu vou comentar aqui pra vocês. Mas antes eu preciso terminar, né, concluir o que eu achei do seriado do Ted Bundy. É uma série documental, como eu falei pra vocês, tem 4 episódios só, mas cada episódio tem aí seus 50 minutos a 1 hora. Se eu não me engano, o último episódio tem 1 hora e um pouquinho. São episódios bem completos sobre a carreira criminosa dele, entre aspas, bem aspas mesmo, porque, né, carreira criminosa é uma coisa meio bizarra, mas é um termo que se usa. E eu recomendo muito, sim, pra você assistir. Você não vai saber tudo da vida do Ted Bundy assistindo esse seriado. Ele não começa desde a infância do Ted, apesar de abordar, sim, a infância dele, mas é uma série muito boa, sim, e eu achei a abordagem deles muito correta. A direção foi muito boa e também as entrevistas que tem ao longo do seriado, assim, enriqueceram de uma forma absurda, sabe? Absurda mesmo, porque eles pegaram pessoas com opiniões diferentes. Apesar de terem a mesma opinião sobre o Ted Bundy, tinham opiniões diferentes sobre o sistema judicial americano. Eu acho isso sensacional, porque é muito bom a gente ver esses dois lados da moeda, e eu acho interessante também eles terem falado sobre o termo do serial killer. Eles não se aprofundaram nisso, mas como eu já falei, neste livro aqui, Whoever Fights Monsters, escrito pelo Robert K. Ressler, o Robert, ele foi um agente do FBI por 20 anos, e na época que o Ted Bundy foi descoberto, ele tava trabalhando lá ainda, e eles não tinham um nome pra dar pro assassino que o Ted Bundy era, porque até então os assassinos em série não eram chamados de serial killers, não existia esse termo. O termo era stranger killer, basicamente um assassino desconhecido, que as pessoas achavam, né, o FBI achava, que esses assassinos matavam pessoas que eles não conheciam, e por isso era esse termo que eles usavam pra designá-los. Mas o Robert K. Ressler começou a usar o termo serial killer por conta também do Ted Bundy. Ele já tava ali pesquisando, já queria dar um nome, porque existem, assim, diversos tipos de assassinos, gente. O assassino em massa, existe o spree killer, existe o assassino em série, existe o assassino que atua uma vez só. Então, assim, é essencial que a gente saiba separar, principalmente se você trabalha com isso, né? É essencial que você separe, e pra separar você precisa criar termos. Então, o Robert aí se apropriou do termo serial killer e começou a definir os assassinos sequenciais assim. É claro que existe uma diferenciação, né, dos assassinos em série, dos assassinos em massa, mas, num geral, assassinos em série passaram a existir por conta desse cara aqui que escreveu este livro. Se você quiser comprar o livro, vou deixar o link aqui embaixo. Ele não tem ainda em português, mas é maravilhoso, recomendo muito, principalmente se você estuda criminologia também. É um livro, assim, espetacular, tanto para criminologia quanto psicologia também, apesar de uma coisa levar a outra. Então, gente, o que eu tinha pra falar somente do seriado do Ted Bundy foi isso. Eu gostei bastante, é um seriado que eu recomendo. Então é isso aí, show, tem disponível na Netflix. Vamos falar agora, então, sobre o trailer do filme dele e o porquê que eu acho que esse trailer errou, assim, muito, muito mesmo. Eu queria falar com vocês sobre isso há um tempo já, mas eu não queria fazer um vídeo somente sobre, porque eu achei que ficaria um pouco pesado demais pra esse assunto. Então eu esperei um pouquinho e esse trailer foi basicamente o gatilho pra eu conversar com vocês sobre isso. O trailer eu vou deixar aqui em cima nos cards, caso você não tenha assistido. O nome do filme se chama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, acho que é assim. Essa é uma frase que eu sei quase que de cor, porque ela foi dita no veredito, né, no julgamento do Ted Bundy. E então nesse filme os protagonistas são Zac Efron e Lily Collins. O Zac Efron interpreta o Ted Bundy e a Lily interpreta a mulher dele. A Elizabeth foi uma mulher que ficou anos com o Ted Bundy, era muito apaixonada por ele e ele por ela, e ela acompanhou ali algumas das coisas que o Ted fez, mas sempre duvidando muito que ele poderia fazer algo tão terrível, vamos dizer assim. Pra mim, o trailer, ele tá muito completo em relação à vida do Ted. Eu percebi ali que eles vão falar, sim, sobre muita coisa que é importante de ser relatada na história dele, e eu acho isso interessante nos filmes de serial killers, porque a partir do momento que esses filmes sobre serial killers tem somente matança e o que ele fez ali enquanto ele era um serial killer, a gente começa a perpetuar aquela ideia insuportável e que é muito, muito, muito comum, é a ideia, na verdade, da maioria das pessoas, de que tudo que aconteceu na vida da pessoa foram aqueles crimes. E eu também acho muito desrespeitoso com as vítimas, porque elas não eram somente vítimas do tal serial killer, elas eram pessoas que tinham uma vida e que ele ceifou. Então, assim, todo cuidado é pouco quando a gente vai falar sobre
sobre esses casos concretos de crimes super horrendos que tiveram uma grande notoriedade. O trailer pra mim pecou em 2 aspectos. O primeiro, a trilha sonora. Eu assim... Meu Deus, gente. Eu achei péssima essa trilha sonora. Colocaram um rockzão, um negócio nada a ver com nada. Eu achei que erraram feio, erraram rude, porque a trilha sonora influencia muito, principalmente no trailer. Então acabou parecendo realmente que o Ted Bundy era, sei lá, um cara super popular, que simplesmente acabou se desvirtuando porque coisas estranhas aconteceram, ou a vida levou ele pra aquele lugar, e não foi bem assim. E segundo, eu achei muito desnecessário aqueles títulos que colocaram. Parece muito aqueles programas tipo The Voice ou X Factor, que quando vão apresentar algum artista que vai performar, né, eles colocam tipo, esse é o artista que vendeu 100 milhões de cópias, vieram direto de não sei o que, tá em tal posição nos charts. Que, gente, sério, quando entra um título assim jogado, escrito America's Most Notorious Serial Killer, eu acho que é algo assim, eu fiquei tipo, meu Deus, que estou assistindo. Achei muito desnecessário mesmo, e muita gente criticou o Zac Efron ser a pessoa que vai interpretar o Ted Bundy. Eu não concordo muito com a crítica, porque geralmente o argumento é, porque o Zac Efron é um ator conhecido pelos adolescentes, é da Disney, e aí ele vai interpretar um serial killer, ele vai fazer as adolescentes ficarem apaixonadas pelo serial killer. Não, gente, porque assim, só porque ele foi da Disney, né, de High School Musical e tal, ele nunca mais vai interpretar nada. E também é complicado colocar um artista dentro de uma caixa, porque nenhum artista deve viver dentro de uma caixa. E falar que por conta da atuação dele como um serial killer, as pessoas vão ficar endeusando, eu acho completamente desnecessário, porque não é culpa do Zac Efron ter aceitado esse papel, etc. Até porque eu achei, assim, que ele atuou muito bem. Inclusive, o trailer mostra muito bem a personalidade do Ted Bundy. Ele era sarcástico, ele realmente ficava dando aqueles risinhos no tribunal. Se você pesquisar até no YouTube aí, vídeos do julgamento do Ted, você vai ver que ele é assim. Ele se achava completamente superior aos outros, ele era formado tanto em direito quanto em psicologia, então ele se achava a pessoa mais inteligente de todo o recinto que ele adentrava. Então, e na questão da interpretação, o Zac Efron, ele realmente tá muito bem. O problema foi a forma com que eles fizeram esse trailer, sabe? Se o filme inteiro for nessa pegada, vai ser bem complicado. O diretor já veio a público falar que eles não romantizaram nada, não glamorizaram, né? Eu não gosto de falar a palavra romantizaram o serial killer, porque não é exatamente romantizar, mas sim glamorizar mesmo essa figura, né? E o diretor falou que não vai ser isso, que as pessoas entenderam errado, tal. Vamos acompanhar, né? Vamos ver como ficará o filme. Vamos falar então sobre a glamorização de serial killers e por que eu quero tanto falar sobre isso aqui pra vocês. Vocês sabem que eu estudo, né, criminologia, e a criminologia é algo completamente amplo. Serial killers fazem parte, sim, de um estudo da criminologia. Fazem, mas é assim, uma parte mínima, pequena mesmo, porque fazem parte dos casos concretos. E a criminologia é muito ampla, é uma ciência empírica, como eu já falei pra vocês neste vídeo aqui, explicando o que é criminologia. Então, assim, não tenham essa ideia de que ser criminólogo, estudar criminologia é assistir vídeos de serial killers ou de casos concretos ou séries, filmes, independente de investigação criminal. Não, gente, isso é um gosto pessoal, super ok, legal. Eu sempre fui muito fã, por exemplo, desses assuntos, mas não tem nada a ver com você ser criminólogo e estudar criminologia. É bem diferente. E essa glamorização acontece por conta de uma cadeia que acontece também. É um ciclo vicioso de verdade, e aqui eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês. Depende de 2 coisas pra você saber a história de um serial killer. A primeira é da onde você tá tendo essa informação, aonde você tá buscando saber sobre a vida de um criminoso, de um assassino em série. E a segunda é se você tá buscando mais ou somente quer saber aquilo que lhe foi dado. Eu vou explicar melhor. A noção de que serial killers são pessoas muito acima da média, né, muito superiores às pessoas e que são desajustadas e solitárias, com uma inteligência acima da média, é um mito, é algo criado justamente pelos filmes de Hollywood e por pessoas que falam sobre isso e que não têm ciência de quão poderosa pode ser a fala delas. Então, a partir do momento que eu falo aqui pra vocês que, nossa, serial killers são pessoas extremamente inteligentes, eu coloco todos os serial killers numa caixa só, num pacote só, falando que eles são, nossa, superiores e têm um QI absurdo. Não é bem assim. Na verdade,
eles são, na maioria das vezes, pessoas comuns, pessoas normais e somente decidiram matar outras pessoas. É lógico que existe em toda a história de todo ser humano nuances. Existem pessoas que matam por outro motivo, a maioria até por vingança mesmo, achando que vai se vingar de algum trauma que aconteceu muito antes na vida deles, e outras pessoas matam por outros motivos. E essa imagem amplamente divulgada aí, tanto nos filmes quanto nos seriados, que não abordam muito bem essa questão, até mesmo em vídeos aqui no YouTube ou no Twitter, pessoas tweetando tipo 10 curiosidades sobre tal serial killer. Essa imagem criada é amplamente divulgada e muitas vezes, vou dizer assim, 98% das vezes, esse tipo de glamorização prejudica as investigações criminais. Por isso que a gente precisa falar sobre algo que a gente tem propriedade, a gente sabe e a gente estudou pra falar sobre. Uma coisa que eu sempre falo, tanto pros meus amigos que gostam, né, de assistir sobre serial killers e sobre assassinatos e casos concretos mesmo, é o enredo daquilo que você tá assistindo foi criado com a intenção de estimular o interesse da audiência ou foi criado com a intenção de retratar com precisão o assassinato, o assassino em série, a pessoa, a vida dela e etc. Se for a primeira opção, cuidado com o que você tá consumindo e não consuma somente esta primeira opção, que é muito perigoso. Quando algo é focado somente assim nas atrocidades e nunca tem um panorama, nunca tem um background contando sobre outras coisas que aconteceram para aquilo tudo ter acontecido, esse conteúdo acaba focando muito só no desespero. Isso apenas provoca muito medo no espectador ou no leitor, independente da mídia que você está consumindo. Isso só cria cada vez mais confusão sobre a verdadeira dinâmica do assassino em série, do serial killer. O público acaba sendo cativado pelo criminoso e não presta atenção nos seus crimes. Então é algo bem comum, por isso precisa de muito estudo acerca de tudo o que aconteceu para que isso não aconteça. Até nas estatísticas de criminalidade, os serial killers, eles representam uma porcentagem muito pequenininha mesmo, gente. Mas por que eles são tão falados? Porque a mídia sensacionaliza em cima desses casos. Crimes até com mais notoriedade, por exemplo, crimes muito brutais, são geralmente muito mais noticiados na mídia porque causa medo no espectador. E tudo que causa medo acaba intrigando e cada vez mais as pessoas querem consumir aquilo, porque para muitas dessas pessoas, elas não sabem direito o que aconteceu, como tudo pode ter acontecido, e também porque essas pessoas acompanham, por exemplo, um programa super sensacionalista sobre crimes hediondos, porque elas querem ver vingança. Elas querem que o culpado seja encontrado logo e não pode existir justiça, as pessoas têm que ir lá, a população tem que ir lá e matar ele a paulada. Isso é algo que é tão comum aqui no Brasil. Existe literalmente um programa que é muito famoso, que as pessoas simplesmente assistem pra se irritar, sabe? Pra não ter nenhuma noção, tanto de sistema judicial, prisional, criminologia, nada disso. Elas simplesmente querem vingança. Elas assistem esse programa pra ver se vai chegar naquele momento em que elas vão se satisfazer e pensar, nossa, uma pessoa ruim a menos no mundo. Então por isso que os crimes com mais notoriedade sempre são mais noticiados, porque deixa a população perplexa. Ela quer sempre procurar, ela tá curiosa pra saber o que vai acontecer e tá curiosa pra saber como aquilo aconteceu. Então uma pequena parte dessa população, que são os estudiosos, os pesquisadores, tanto da criminologia quanto do delinquente, do sistema prisional, vão procurar entender o que aconteceu, porque somente procurando entender as nuances de um crime, que são muitas inclusive, você vai talvez mudar alguma coisa. Porque se você simplesmente tá só revoltado, sem julgamentos, mas não ajuda em nada. Eu vou dar outro exemplo em que a mídia gosta muito de crescer em cima de crimes, que é o caso da saidinha dos presos. Gente, a gente só tem uma certeza todo ano. Essa certeza é que os portais irão noticiar que a Suzane von Richthofen saiu da prisão para curtir o Dia dos Pais, ou saiu da prisão para curtir em família. E eles colocam essas manchetes porque eles sabem que vocês vão lá replicar e falar a mesma coisa de sempre. Oh, meu Deus, que família. Oh, como que uma assassina saiu se ela matou os pais, mandou matar os pais, que seja. Gente, vamos lá. A saída temporária é algo comum na lei de execução penal e elas são importantes justamente porque o Brasil trabalha num sistema de ressocialização. Isso é uma piada? É, porque obviamente o Brasil não faz nada para ressocializar esses presos, mas em teoria aqui a gente trabalha com um sistema penal de ressocialização dos presos. E aqui a gente
gente tem foco na prevenção de reincidência criminal. E essas saidinhas da cadeia ocorrem em datas que não foram, obviamente, escolhidas pelos detentos, né, gente? As saídas temporárias são diferentes em cada estado e as datas são determinadas pelo juiz corregedor. Em São Paulo, as datas são Natal e Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. E, se eu não me engano, finados também. Então, assim, é claro que os portais poderiam noticiar que fulano, por exemplo, Suzane von Richthofen, acaba de ir para a saída temporária. Ponto. Mas não, eles colocam Suzane von Richthofen tem saidinha para comemorar o Dia dos Pais. Voltando aos serial killers, aos assassinos em série, inúmeras são as teorias para tentar entender a perversidade dessas pessoas. A gente vai de Freud a Lombroso, e esses dois pensadores são muito usados, né, são muito citados na criminologia, porque a criminologia é dividida em várias vertentes. Então você pode, numa vertente, acreditar que o criminoso nasce criminoso, né, que é a teoria do criminoso nato, ou você pode simplesmente acreditar que a construção social fez dele um criminoso. Tem muita coisa para você acreditar, coisa para você defender com unhas e dentes lá. O importante é que você saiba o que você tá defendendo, acreditando e estudando. Então essa noção de que os serial killers são pessoas desajustadas e simplesmente falar com detalhes sórdidos dos crimes e não abordar por um viés criminológico ou não conversar com pessoas que estudam esses casos e sabem abordar de uma forma melhor do que simplesmente sensacionalista, porque isso já vai acontecer independente da mídia, porque é isso que a mídia faz, né? É aquele ciclo vicioso que eu falei lá do começo, que vai sempre acontecer. A gente aprende isso em mídia e criminalidade. Inclusive, eu já citei essa frase da minha professora, mas é bom falar de novo que muitas vezes, quando vai relatar um crime, a mídia, ao invés de repassar a informação, ela passa a criar a informação, porque ela sabe que ela tem esse poder. Então, a partir desse momento, a investigação inteira já está prejudicada, porque o clamor popular ainda influencia muito, tanto em julgamentos quanto em investigações. É claro que é um erro, mas uma população consciente só vai se conscientizar quando cada vez mais pessoas falarem sobre essa conscientização. E é isso que eu busco fazer, pelo menos. Vocês sabem que o meu trabalho aqui no YouTube, quando é pra falar de algum caso concreto, eu demoro sim a fazer o vídeo, principalmente agora que eu tô aí concluindo a minha pós-graduação, porque eu acabei tendo uma visão muito diferente de várias coisas que eu tinha até mesmo no ano passado, sabe? E é muito importante que a gente aborde com cuidado, com respeito esses assuntos e principalmente com propriedade quando você for falar de algum assunto assim, já que envolve tanta gente, tanto sentimento, tanta mágoa e muitas vezes tantos traumas. É importante que a gente tenha consciência disso. Então, por isso que eu demoro tanto a falar aí de casos concretos. Eu realmente prefiro ler vários livros e fazer um grande apanhado aqui pra vocês da melhor forma possível que eu consegui abordar. E foi isso, gente. O vídeo de hoje ficou quase um xablá-blá, porque estou até tomando água, então desculpa se meu batom ficou todo cagado. Mas é importante que a gente fale sobre isso. Eu já queria ter feito um vídeo sobre glamorização de serial killers aqui. Tem muito mais coisa pra se abordar, mas como eu quis fazer 2 vídeos em um, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, deixem ela embaixo nos comentários. E me siga também nas redes sociais, porque lá eu converso com vocês também. Eu respondo muita gente lá no Instagram. Óbvio que não todo mundo que me manda mensagem eu não consigo, mas eu tento responder. E no Twitter também. Meu aniversário é em breve. Se você está assistindo até agora, por favor, peça para o Twitter me verificar, porque eu não aguento mais o Twitter ficar me renegando só porque sou uma mera escritora. Twitter, pelo amor de Deus, sabe? Vamos colaborar aí com nós. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que você achou. Eu vejo você no vídeo que vem. Muito obrigada. Um beijão. Tchau!